Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, mais um momento especial, mais um tempo de bênção para a nossa vida, esse momento que o Senhor nos concede de podermos juntos estarmos aqui para recebermos de Deus um pouco mais do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós estamos meditando sobre Êxodo, quando o Senhor deu a Moisés a lei que seria aplicada em todo o povo de Israel. E nós estamos tendo um entendimento maior do porquê desta lei que foi aplicada, que foi dada ao povo. E comparando a lei que Moisés recebeu com o período da graça do qual nós vivemos, não é verdade? E aí nós estamos tendo aí um entendimento como a lei era aplicada ao povo e como hoje nós vivemos na dispensação da graça. Nós estamos sob o regime total da lei que Deus deu a Moisés? Nós vivemos sob o regime desta lei ou não? Aí nós estamos tendo um entendimento maior sobre isso. Jesus, nós já abordamos, nós já falamos, ele mesmo disse, ele veio cumprir toda a lei que foi dada ao povo de Israel, através dos profetas, dos homens de Deus, através dos juízes, todos aqueles do qual Deus usou, mais especificamente essas leis que foram aplicadas, a lei que foi aplicada em cima dos 10 mandamentos. E quando Moisés recebeu no Sinai, no Monte Sinai, lei escrita pela própria mão de Deus, os dedos do Senhor escreveram aquelas tábuas de pedra e foram passadas para a mão de Moisés, e assim Moisés está direcionando ao povo. Então, meu irmão, esta lei que o povo recebeu de Deus, a direção da lei ao povo é muito forte, mas na dispensação que nós vivemos, que nós recebemos através do Senhor, tudo mudou. Tudo mudou. Ainda que nós não podemos anular a lei em si, porque uma completa a outra. A dispensação da graça que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, tudo estava contido no Antigo Testamento. O Novo Testamento completa o Antigo completa o Novo. Então, a lei caminha junto com a graça. E o fim da lei é Cristo. Cristo veio cumprir toda a lei e os profetas. E a lei dada, a lei nunca teve. No período da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, e Moisés otorgou ao povo, a lei nunca teve um missionário. É um regime nacional dado a Israel, ou seja, uma lei focada mais para Israel. Porque o povo de Israel viesse a andar, a seguir dentro dos princípios de uma lei que Deus havia determinado. Era um povo muito rebelde, era um povo muito difícil. No ato da desobediência, aprove a Deus aplicar esta lei, para que o povo pudesse andar. Esse povo tem um reconhecimento do pecado no qual eles viviam, praticavam. Era um povo que sempre dava as costas para Deus. Era um povo que sempre estava voltando ao costume de outros povos, adorar outros deuses, dar as costas para o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, e buscar oração a imagens, a coisas que Deus abominava. Então aprove ao Senhor
colocasse a direção, essa diretriz através de uma lei, para que o povo pudesse andar. Naquela época não havia, né, missionários, porque era um regime todo dado à nação de Israel, era um regime nacional, era a Constituição de Israel, a Carta Magna da nação, ou seja, é algo específico para Israel. Ainda que, com o passar do tempo, essa lei foi acabando sendo vivida por outros povos, porque o povo de Israel foi também sendo disperso. O próprio povo fez com que, o próprio Deus fez com que o povo fosse, né, se dispersando. Porque era um propósito de Deus. E mesmo que o povo, né, sendo levado a uma dispersão, o povo mais à frente foi um povo aprisionado, sendo levado cativo, mas o povo tinha que guardar a lei no coração. O povo tinha que preservar esta lei no coração. Então, meu irmão, era uma lei nacional, era algo que tinha que ser vivido através da nação de Israel. E é uma lei só, não eram leis. Dentro desta lei tinha, né, princípios a serem obedecidos. Tinha vários pontos que tinham que ser seguidos. Mas a lei era uma só, não eram leis dadas. Era uma lei com vários segmentos que era aplicado ao povo. E por ser um regime nacional, nunca houve necessidade de ser dado a outros povos. Ou seja, por ser um regime direcionado apenas a Israel, nunca houve a necessidade desta lei ser, né, direcionada, aplicada a outros povos. Então, é algo específico para a nação de Israel. Mas aí, meu irmão, pegando tudo que foi dado ao povo de Israel através da lei do Senhor, o tempo que nós vivemos, a partir do momento que o Senhor Jesus veio ao mundo, o que diz respeito à graça. Nosso estudo é a comparação da lei com a graça. Enquanto a lei não tinha missionários, era algo aplicado no regime nacional, a graça já é pregada a toda criatura, meu irmão. Mateus 28, 19 ou 20. A graça não é algo focado unicamente para a nação de Israel, mas a todas as nações, a todo mundo. Tanto que João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo. Ao mundo. Sabemos que Israel, o povo de Israel, é um povo muito amado, estimado do Senhor, considerado a menina dos olhos de Deus. É um povo realmente peculiar, é um povo especial. É um povo que o amor de Deus por este povo é algo assim que pode ter entendimento humano. Mas o amor de Deus atingiu toda a humanidade. Atingiu toda a humanidade. Jesus veio mais diretamente ao povo, para o povo de Israel, para a nação de Israel. É tanto que lá em João diz, mas veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a todos quanto recebem, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, esses passam a ser chamados filhos de Deus. E aí onde que entra essa dispensação da graça, que Deus amou ao mundo, que deu o teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça, ela já é pregada a toda criatura. A mensagem da graça é universal e não focada só para a nação de Israel. A dispensação da graça, essa mensagem se tornou para o mundo todo. E não mais, em especial, a um povo único, ao povo de Israel. Mas se tornou universal. A graça é diferente da lei que foi dada a Moisés. Na época da graça, da dispensação da graça, meu irmão. Ou meu irmão ou minha irmã. Né? A graça tem os seus missionários para a pregação da sua mensagem. Enquanto na época da lei não tinha missionários, que era algo, né, direto a Israel,
focado apenas a um povo, a graça não, meu irmão. A dispensação da graça. O Senhor, então, levanta homens, mulheres, missionários, para que vá às nações. As nações precisam conhecer, as nações precisam saber, entender o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Qual é a sua missão? E ao ter esse entendimento, ao conhecer a verdade, é João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que há o conhecimento da verdade, que as nações têm o entendimento da verdade, que é Jesus, e aceitam essa verdade, a libertação vem. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Aí entra, meu irmão, esta graça que o homem não merecia, que o homem não merece, é dada por Deus. A nossa salvação hoje vem pela graça. A graça do Senhor Jesus. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça do Senhor que nos alcança, que nos salva. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor usa homens, mulheres, para levar essa mensagem, para que as nações tenham conhecimento. Mateus 16, 15 ao 16, Deuteronômio 32, 10, João 1, 27 ao 28, Romanos 10, 14. Nós encontramos tudo isso. E a lei, meu irmão, na época da lei, a lei afastava o culpado. A lei afasta o culpado para longe de Deus. Olha que coisa. A pessoa que recebia uma culpa maior, uma condenação maior, essa pessoa tinha essa condenação de ser afastada. Não podia ter uma aproximação com Deus ou do seu Deus. Romanos 3,20. Então nós vemos, meu irmão, que a lei é muito rígida. Se a pessoa errou, ele tinha que ser punido. A graça é diferente, a dispensação da graça é diferente, meu irmão. A graça conduz o homem para perto, bem perto de Deus. Por mais que seja a depravação na vida deste homem, por mais que seja a condenação na vida deste homem, por mais que ele esteja perdido, a graça ela veio conduzir o homem para perto de Deus. A palavra diz, o próprio Senhor diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estava perdido. Então, esse é o propósito da graça. Esse é o desígnio do qual a graça foi aplicada. Conduziu o homem para perto de Deus. Atos 13, do 38 ao 39, Efésios 2, do 5 ao 8, nós encontramos esses dados que nos mostram realmente a diferença do que foi a lei dada a Moisés, o tempo que nós vivemos nessa manifestação da graça de Deus. A lei não justificava ninguém diante de Deus. Romanos 3,20, Atos 13, 39. A lei não justificava ninguém, não trazia justiça direta ao homem, no sentido de perdoar, de aproximar este homem, mas de Deus, não. Já a graça é diferente, meu irmão. A graça nos justifica mediante a fé. Tempo da graça que nós vivemos. Essa graça ela traz justiça à nossa vida, meu irmão, mediante a fé. Quando você recebe a palavra de Deus com fé, acredita e recebe, e você professa o nome do Senhor Jesus, você acredita que Ele é o Filho de Deus, aquele que veio morrer em favor da sua vida para te dar a salvação, e você professa o nome dele, meu irmão, com fé, você é justificado diante de Deus. Romanos 3, 21 ao 28, nós encontramos Romanos 4, do 1 ao 5, meu irmão, isso registrado para nós. A lei dada ao povo, através de Moisés, a lei tornou-se uma maldição. Gálatas 3, 10 ao 13, Deuteronômio 27 e 26. A graça, não, meu irmão, a graça, muito pelo contrário, meu irmão e minha irmã, a graça é uma bênção para o que crê.
Se você acredita, meu irmão, a graça ela é bênção, é algo que foge até do nosso entendimento humano. Ó, que acredita, ó, que crê realmente, que Jesus veio ao mundo para trazer a salvação. Que Jesus veio ao mundo para resgatar, trazer de novo, né? Aproximar o homem novamente ao Pai. Jesus é a ponte, ele é o caminho que conduz o homem a Deus novamente. Ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, não é os caminhos, o único, o caminho. Então ele veio para nos aproximar novamente, nos conduzir novamente à presença do Pai. Então a graça é uma bênção. A lei, meu irmão, é totalmente impotente para salvar. A lei não podia salvar, era simplesmente para que o povo tivesse um entendimento, um conhecimento das suas atitudes e como deveriam andar diante de Deus. E não cometer tantas atrocidades pecaminosas diante do Senhor. Tamanha era a rebeldia do povo. A lei da verdade é totalmente impotente para salvar alguém. Romanos 8:3, nós podemos ver isso, Gálatas 3, do 5 ao 7. Já a graça não, meu irmão. A graça é salvadora. Efésios 2, 4 ao 9, Tito 2, 11. A graça é salvadora. Por isso, repito, Efésios 2, 8 diz, pela graça sois salvos. A nossa salvação vem através da graça do Senhor, da manifestação dessa graça que o homem jamais mereceu. Mas aprove a Deus manifestar, derramar a tua graça sobre nós. A lei dada a Moisés ao povo, aquela lei, meu irmão, era a força, né? Representava ali a força do pecado. 1 Coríntios 5:56, Romanos 4:15. A lei é a força do pecado, meu irmão. Tinha tudo uma ligação ao pecado que o povo praticava. Aí vinha a lei em cima, para que o povo tivesse o conhecimento, o reconhecimento dos seus atos pecaminosos. A graça é diferente, ela nos livra do pecado. A graça nos dá um livramento desse pecado. 1 Coríntios 5:17, Romanos 6, 14, 15. Nos dá um livramento do pecado, meu irmão. É tremendo, meu irmão. É tremendo, nós sabemos isso, vivemos em cima, né, desta graça do Senhor. E aqui, meu irmão, o último ponto, nós já estamos terminando nosso estudo, dias para os amados que seria um tempo breve. Sobre a lei, meu irmão, que Moisés recebeu de Deus, a ovelha morria pela mão do pastor. A ovelha era sacrificada pela mão do pastor, do sacerdote, amém, meu irmão? Para trazer uma representação do povo ao povo a Deus, do povo a Deus. Meu irmão, Levítico 6:6, 4:32, nós podemos ver, meu amado, minha amada, a ovelha tinha que morrer. Era preciso que a ovelha morresse, era sacrificada. Sob a graça, não, meu irmão, tudo mudou. Aí já entra a função do bom pastor, meu irmão, porque o bom pastor, ele morreu no lugar da ovelha, meu irmão. João 17:18. Tudo mudou na dispensação da graça, tudo diferente, meu irmão. Enquanto no tempo da lei, a ovelha tinha que morrer pela mão do pastor, através do pastor, meu irmão, para ser apresentado a Deus uma justificação maior diante do pecado do povo. Na graça não, tudo mudou. O pastor em si fez sacrifício em favor da ovelha. E ali o Senhor Jesus, o último sacrifício apresentado a Deus através de Jesus Cristo.
Infelizmente, a gente vê hoje muitas denominações buscando ensinar, colocar na cabeça do povo rituais de sacrifícios. A gente vê imagens até mesmo de líderes pegando ovelhas e sacrificando no altar. Isso, meu irmão, isso é uma aberração, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é ferir o coração de Deus. Isso é magoar o coração de Deus. Líderes que pegam ovelhas e levam para um altar, se achando por demais espirituais, querendo ser mais santos do que outros, e sacrificam animais no altar perante as pessoas. Isso aí, meu irmão, é algo que vão pagar um preço diante de Deus, vão pagar um preço altíssimo. Porque os que fazem tais coisas estão buscando anular o sacrifício final que foi através de Jesus Cristo. Nós não temos que sacrificar mais nada, que fazer nenhum sacrifício na nossa caminhada, meu irmão. Porque o último sacrifício foi através de Jesus Cristo. Ele disse o fim da lei. Ele veio cumprir tudo. Então, meu irmão, nesse cumprimento, ele se sujeitou à morte, para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Portanto, amados, eu encerro aqui esse breve estudo, esse breve conhecimento do que foi a lei dada a Moisés, a lei que o povo tinha que viver em cima dela, o período que o povo viveu sobre a lei que Deus direcionou, ao povo através de Moisés, e o período que nós vivemos, que é a dispensação da graça. Que Deus abençoe os amados, que Deus possa aplicar essa palavra no coração de vocês, e nós devemos retornar na próxima semana com um outro estudo, um outro conhecimento, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, rendemos as suas graças, por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui, num momento especial, tendo conhecimento e entendimento maior sobre a lei do Senhor, dada ao teu servo, ao homem chamado Moisés, para que a lei fosse aplicada ao povo, e também tendo conhecimento, ó Deus, do tempo que nós vivemos hoje, que veio através de Jesus Cristo, que foi a manifestação da graça, a dispensação da graça do Senhor sobre as nações. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que o teu povo seja abençoado, não somente no dia de hoje, mas em todos os dias, e que este povo possa, Deus, guardar nos corações tudo que é o conhecimento, o entendimento que é nos dado através da palavra do Senhor. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém? Fiquem em paz.